lá. Eu fiz essa gravação aqui está em oficina e eu acredito que eu não vou precisar cortar ela. Ela está já direto com todas as informações que a gente precisa. Então vamos lá, ó. Acho que dá até para colocar o áudio aqui. Vamos pegar aqui, onde é que está posicionado. Cadê? Ah, lá no linha 50, né? Demais. Legal. Da partida. Então, olha só que interessante. Nós estamos aqui trabalhando com uma partida. Uma das pontas do multímetro está no negativo da bateria e a outra ponta do multímetro está na linha 50 do motor de partida. Lembrando todo o detalhe de instalação da agulha, a gente já passou por isso na nossa aula de 15 dias atrás. Não chegou a alimentação, certo? Legal. Só que a gente quer saber o seguinte. A gente viu que não tem nada. Não tem nem positivo nem negativo. Desliga e liga o multímetro. A gente viu que não mostrou nenhum valor aqui. Agora vamos ver se tem negativo. Troca a referência. Pega aquele cara e coloca... Percebeu o seguinte, olha. A gente colocou aqui o multímetro para medir a linha 50 do motor de partida. Então aqui diretamente no motor de partida, nós não observamos nenhum sinal, por enquanto, no multímetro. Ou seja, a falha em acionar a partida está envolvida com a linha 50. O que é importante a gente aproveitar que estamos nesse ponto? O que é importante a gente já medir? Todo motor de partida ele vai estar aterrado na carcaça. Ele vai estar aterrado aqui, ó, desse jeito. Se por acaso, né, vai estar aterrado. Se por acaso tiver uma falha interna do motor de partida, um rompimento no porta-escovas, um rompimento ali nos componentes internos do motor de partida, esse negativo ele não chega na linha 50 por retorno. Ele não faz aquele processo de retorno por dentro do motor de partida. Então quando você estiver ali na oficina, trabalhando nessa região, você já pode aproveitar e testar se tem retorno de negativo aqui agora por dentro do motor de partida. Vamos ver se esse motor de partida tinha retorno. Colocou no positivo. Ele marca negativo, tá vendo? Ó? Não é o sinal não, é o valor. Esquece o sinal. Ele está marcando 11 volts, um pino lá no motor de partida e o outro no positivo da bateria. Então aquele é negativo, porque ele marcou 11. Como se aquele tivesse aqui. Agora eu vou pedir pro Jefferson dar a partida. Da partida. Você vê que ele deu partida, não mudou. Lá embaixo continua negativo. Tudo bem? Vamos seguir agora, eu não vou cortar o vídeo. Muito bem. Percebe o seguinte. Se o motor de partida possui retorno no pino 50, a gente conclui que o circuito interno do motor de partida está no mínimo íntegro. No mínimo ele está completo. Porque apesar de como não chegou linha 50 e esse sistema interno aqui do motor de partida está completo, o negativo ele vai fazer um retorno e vai chegar até lá. Um motor de partida que não tem retorno negativo na linha 50 já tem que ser aberto. Porque ele não tem o seu sistema interno íntegro, não está completo, tem algum rompimento lá dentro, tá bom? Perfeito. Vamos continuar na nossa análise. Tá? Nesse caso aqui o motor de partida tem retorno. A referência da bateria não muda, continua aqui. Aquela ponta de baixo vai para o fusível, que é o próximo componente. Aí, pessoal, lembrando do nosso trabalho lá com as 3 etapas do diagnóstico. A partir do momento que você entende, que existe uma falha na linha 50, aí você vai para a segunda etapa do diagnóstico de um sistema elétrico ali. E qual que é a segunda etapa, né? A segunda etapa é o trabalho com os pontos de fácil acesso. Como a gente comentou na semana passada, na semana retrasada. Tá desconfiando de alguma região do circuito, você vai trabalhar ali com pontos de fácil acesso. E o ponto de mais fácil acesso nesse caso é o fusível, que já está ali na cara do gol, já está ali no cofre do motor. Vamos fazer a análise agora desse componente. Se está recebendo alimentação, como é que ele está.
foi pro fusível ali, certo? Esse fusível é aquele fusível 18, tá? O SB18. Então uma ponta tá lá no fusível, outra ponta tá aqui na bateria. Continua. Olha só que interessante. Ele, nesse momento, antes da partida, lá no fusível, nesse momento nós temos um negativo nele. Não é pelo sinal menos, ali como eu destaquei na hora da gravação. É porque do positivo para ele temos 11,37 volts marcando. O negativo da partida. Vamos ver o comportamento dele agora durante a partida. Partida. Aqui é um ponto interessante. Ó. Você vê que durante a partida ele foi para 0 ali praticamente. Ó, esse aí mudou, tá vendo? E depois voltou para 11,23. O que é importante a gente destacar nesse momento? Importante destacar o seguinte. O multímetro ele faz sempre uma comparação entre duas polaridades. Se o multímetro encaixado no positivo da bateria, uma ponta encaixada no positivo, e para um outro local ele marcou 0, significa que esses dois locais estão iguais. O 0 do multímetro é igualdade entre pontas. Se eu estou no positivo e para um outro local ele marcou 0, significa que aquele outro local também está positivo. O multímetro na escala de tensão mede diferença. Se a diferença é 0 e uma das pontas está no positivo da bateria, e para esse outro ponto ele deu 0 de diferença, os dois são iguais. Então aqui eu tenho positivo e aqui eu tenho positivo. Ok? Esse pino de K, sentido bateria do fusível, ele é o pino de chegada. É o pino de chegada de alimentação no fusível. Então se você olhar naquele nosso diagrama, nesse diagrama aqui, esse pino que a gente acabou de medir e que durante a partida marcou positivo, ele é justamente a entrada dele. É esse pino aqui, ó, é a entrada do fusível. Então, de cara, a gente já toma uma decisão inteligente de não seguir para as outras regiões do circuito. Para trás ali do circuito não é interessante, porque durante a partida, todo aquele desencadear de ações aqui fez com que o positivo chegasse até a entrada do fusível. Então a nossa desconfiança está nessa região, entre a lâmina interna, saída do fusível e chegada na linha 50 do motor de partida. A partir do momento que a gente tem essas medidas. Beleza? Seguindo aqui então o nosso trabalho agora lá na oficina. Vamos continuar nas medidas. Um detalhe importante é que retornou negativo para ele lá, né? Você viu que ele foi para 0? Ele foi para 0, depois ele parou. Então não tira de lá. Vou mudar aqui a referência. Partida. Você viu que novamente a partida e no mesmo local, no mesmo pino do fusível, na entrada do fusível, nós recebemos positivo durante a partida. Por que agora marcou 11,25? Porque eu troquei a referência da bateria, coloquei a ponta no outro lado da bateria. Você viu que ele marcou 11 volts, depois durante a partida marcou positivo. Depois do tempo de partida ele para de marcar positivo. Ou seja, daquele fusível para trás, está tudo certo, ele está recebendo a alimentação positiva. Agora vamos trocar o pino do fusível. Vamos trocar o pino do fusível e medir a saída dele. Você vê que esse pino não mudou? Só mudou o outro. Porque chegou positivo na entrada, mas não passou. Vamos ver se ele está recebendo um retorno do motor de partida. Troca aqui a referência agora. Aqui um detalhe importante. Você vê que no outro lado do fusível tem dois detalhes importantes a serem mencionados. Do outro lado do fusível, que é esse lado da direita aqui do fusível, tanto o positivo não passou, quanto ele recebe um negativo de retorno. Então, óbvio, a gente já sabe qual que é o problema, a partir dessas duas informações,
Mas não só isso, a gente sabe que ele é o único problema. Que a partir do momento que esse cara, e eu já trago para vocês por que é que esse tipo de fusível queima, porque ele queima nessa parte. A partir do momento que esse cara aqui recebeu um negativo, significa que esse circuito interno do motor de partida está completo e toda a linha 50 até a saída do fusível, até aqui, também está completa. Porque senão esse negativo não chegava lá. Preciso medir continuidade? Acho que todos vão concordar que não. Não vou precisar medir continuidade. Porque esse negativo está retornando, está chegando até o fusível. Então eu garanto que aquele fusível é o único problema do carro. Tá? Por integridade, pelo menos, é o único problema do carro. Então voltando lá para a oficina. Ó, ele está lá em 11.36 da partida. Tá vendo que ele mantém recebendo um negativo no fusível? Não é, lembrando, negativo não é pelo sinal, é porque deu 11 volts e aqui está no positivo. É como se aquele cara estivesse aqui, ó, no negativo da bateria. Tudo bem? Vamos fazer um teste agora, ó. Enquanto tá lá, enquanto o multímetro tá lá, vai vir um colega e vai tirar aquele conector lá, que é de onde vem aquele negativo. Vamos ver se rompendo para de chegar negativo lá. Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu seguro aqui para você. Tira o conector lá do motor de partida pra gente. Tirou? Ó, na hora que tirou, olha o que aconteceu aqui com o multímetro. Parou de receber o negativo. E as pontas não saíram do lugar. O negativo que estava lá, ele vinha do motor de partida. Eu rompi o circuito, parou de chegar. Conecta de novo lá pra gente ver. Acho que não saiu aqui a gravação. Vamos lá? Boa. Na hora que você conectar, vou ficar filmando aqui, ó. Só empurrar, tá? Ó, na hora que conectou, volta o negativo. O que isso traz pra gente? Que o fio dali até lá não tá rompido. Se tivesse, não chegava negativo lá. Muito bem, pessoal. Então aqui acredito que na própria explicação da oficina, acho que ficou clara essa relação de retorno, de onde vem o retorno do fusível e principalmente o porquê que esse carro não estava com a